Museu da Pelada tem uma importância para a história do futebol brasileiro, para o resgate dessa história, para a preservação, que é difícil de medir, de quantificar. É uma importância enorme, porque o trabalho que o museu faz, a gente não vê nada igual, não vê nenhuma outra mídia fazendo. O museu ele vai atrás do grande ídolo, o cara consagrado pela torcida, ele vai atrás do jogador que muitas vezes não era lembrado e que hoje, depois da carreira encerrada, menos ainda. Por quê? Porque o futebol se constrói com todas essas pontas, né? Não é só o cara que faz o gol, é o cara que está lá batalhando para evitar o gol, é o maqueiro que dá o suporte para os jogadores quando eles se machucam, é o rapaz do sistema de som do estádio, são os torcedores, todas esses personagens, eles são importantes para a construção da história. E o museu ele não ignora nenhum deles. E em relação aos jogadores do passado especificamente, ele faz um trabalho de valorização que hoje em dia a grande mídia não faz. É algo que está sempre nos nossos vídeos que o Sérgio sempre fala, que é a preservação da memória do futebol. E para mostrar para gerações como a minha, das pessoas mais novas, que como era o futebol antigamente, né? Que muitas pessoas esquecem como era o verdadeiro futebol arte. Hoje, os grandes craques, tem jogador da base do Vasco que não sabe quem é o Roberto Dinamite, jogador da base do Botafogo que não sabe quem foi o Garrincha, entendeu? O cara não sabe a história dos ídolos do clube dele, entendeu? E o museu resgata essa história, independente do cara ter, ainda tá bem ou o cara tá no ostracismo e tal. Inclusive, a coisa fundamental é a parte social do museu, né? Que resgata, né? Arruma internação, ajuda esses ex-jogadores que estão em dificuldades financeiras, entendeu? Que é uma coisa muito importante. O Sérgio Pugliese, que faz o Museu da Pelada, é alguém que trouxe para o futebol brasileiro algo único e que sempre fez muita falta ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tem, assim, não memoriza muito tudo o que aconteceu. Talvez seja o futebol mais rico do mundo em termos da sua cultura, de tudo que aconteceu até hoje com o futebol. E o Sérgio está resgatando isso. O Museu da Pelada é uma tentativa de eternizar os grandes momentos e os grandes personagens do futebol, né? A gente fazer com que os avós, os pais, passem os bastões para as novas gerações, explicando quem foram os grandes pioneiros do futebol, né? A gente não quer ser nostálgico, sentimentaloide, a gente só não quer que o Maracanã com 200 mil pessoas seja esquecido. Meus filhos adoram o Maracanã atual, mas eles sabem a história, que é muito diferente. Um estádio com 200 mil pessoas e um estádio com 50 mil pessoas, né? A gente não quer que as pessoas esqueçam dos torcedores símbolos que vão para lá, do maqueiro que virou personagem. São pessoas que formam o conjunto da obra do futebol, entendeu? E pra gente não tem só o ídolo, camisa 10, né, o grande astro, né? A gente quer saber quem é que deu o gol pro passe do grande astro, né? Quem é que bateu a lateral, quem era o bandeirinha daquele jogo, quem é que carregou o ídolo nas costas, quem é que foi lá e massageou ele na hora de uma contusão. Então é isso, é uma coisa simples que a gente trata todos de forma carinhosa, de forma afetuosa, e que acabou transformando o Museu da Pelada numa família, né? Numa corrente de amizade, de solidariedade e de afeto. Eu vejo que eu via jogar nos anos 80, 90, eu vejo aqui do meu lado, das conversas, isso muito intenso, é uma coisa formidável. Meu pai adora também. O que eu gosto bastante é de poder estar convivendo
com pessoas, jogadores que foram meus ídolos, que agora são meus amigos, entendeu? Você se aproxima, você troca uma ideia, você faz uma pergunta que você queria fazer há 30 anos atrás. Desde quando eu fiz a primeira entrevista no Museu da Pelada com o Sérgio, meus familiares, meus amigos, todos gostam, então sempre perguntando quando é que eu vou fazer uma outra entrevista para o Museu da Pelada. Foi um impacto muito grande e de muita gratidão para mim. Para mim foi uma honra porque Estação de América foi o clube que eu comecei minha carreira, eu tenho um carinho enorme, formação como atleta, como pessoa, enfim. E fiquei muito feliz de rever companheiros, ídolos que eu tive a oportunidade de jogar também. Então foi muito gratificante isso, e isso mexe com a gente porque nos faz relembrar de momentos bacanas que nós tivemos lá atrás no início da nossa carreira. Pessoalmente, eu posso dizer que eu sou fã de carteirinha do museu. Comecei a acompanhar as resenhas e pouco depois que eu conheci o canal, eu descobri que ia ter uma palestra do Sérgio Pugliese, que é o idealizador do projeto, né? É o cara que faz tudo isso acontecer. Eu soube que ia ter uma palestra dele para estudantes, mas que era aberta para o público geral, e eu prontamente me programei para ir nessa palestra. E após a palestra eu tive a oportunidade de conversar com o Sérgio e, enfim, a gente trocou o telefone ali, falei que adorava o trabalho, e praticamente assim, na semana seguinte ele me fez um convite que simplesmente foi um dos dias mais felizes assim da minha vida, porque ele me convidou simplesmente para o aniversário de 70 anos do Paulo César Caju. Nesse evento estavam os principais jogadores do Botafogo do final da década de 60. E eu sou de 1980, eu não tive a oportunidade de ver esses caras jogando, mas eu sempre gostei muito de história, de futebol e de história. E sou apaixonado pelo Botafogo, né? Então a oportunidade de estar com esses caras que escreveram os capítulos mais brilhantes da história do meu time foi uma coisa incrível, assim, que eu nunca tinha imaginado que ia conseguir. E o museu me proporcionou isso. Isso é uma coisa bacana, né? Assim, porque isso veio através do tarado por futebol chamado Sérgio Pugliese, um amigo que a vida me deu, jogando pelada lá no Caldeirão do Albertão. E ele começou a me contar umas histórias. Não, que eu estou querendo fazer na época, falava um site, né? Pô, só para falar de histórias do futebol e tal, coisa lá daqui, e histórias inéditas. Eu achei que esse cara tá maluco, rapaz. Mas... Aí nós começamos, ele na realidade ele começou fazendo uma coluna pro Globo chamada Pelada Como Ela É. E eu era o fotógrafo da Pelada Como Ela É. E eu nunca fui fotógrafo na minha vida, né? Só gostava daquela loucura do Sérgio, embarquei. E, pô, tô até hoje, assim, ele criou o Museu da Pelada, uma coisa, porra, muito legal, e que conheci, assim, como eu falei anteriormente, assim, os craques da minha época, né? Paulo César Caju, Carlos Roberto, Ney, Afonsinho, Nilson Dias, hoje todos aqui, Jairzinho, Furacão e tantos outros de outros times, Zico, né? Para falar do Flamengo, Roberto Dinamite, Rubens Galaxy, Delei, Romerito do Fluminense. Então é uma coisa assim que o museu me deu, assim, do futebol. Eu sou um amante do futebol até hoje e foi, para minha vida, assim, foi uma coisa muito bacana. Dá muito orgulho fazer parte do museu, porque as pessoas que comentam, que relembram, é isso, é um orgulho. Um sentimento é orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso, e são poucos que fazem esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de trabalho, sabe? Isso aí é tão valioso, é uma riqueza. Isso aí é um legado que fica para sempre. Deveriam ter muito mais pessoas, não só até no futebol, no esporte, mas
em outras áreas, porque o passado faz parte da história. E um país, uma pessoa sem história não é ninguém. Então, quanto mais tivermos projetos e programas e produções como essa, eu acho que todos nós vamos ganhar em relação a isso. A ideia do Museu da Pelada, eu tive uma coluna no Globo chamada A Pelada Como Ela É, que era uma coluna que mostrava histórias de anônimos, loucuras que eles faziam para jogar bola. O pai que foi jogar bola no dia que o filho nasceu, no dia que o pai morreu, na lua de mel, no dia do casamento, quebrou a perna. E aí era uma coluna para ficar 3 meses no Globo, durante a Copa do Mundo da África do Sul. Foi muito sucesso, e aí acabou ficando 4 anos e meio. Era para ser só com anônimos, mas um dia o Leovigildo Júnior mandou um e-mail dizendo que tinha uma história que eu talvez gostasse. E aí a gente viu que a pelada não pode ter distinção não só anônimo, porque todo mundo é peladeiro. E o Búfalo Gil falou uma frase que a gente vai começar a estampar em camisas, que é: da pelada viestes, a pelada voltarás. Aí eu fiquei 4 anos e meio e aí resolvi criar um projeto solo fora do Globo, que era Museu da Pelada, já depois do 7-1. Meus filhos assistindo aquela catástrofe, começaram a perguntar: mas cadê os craques? Onde é que estão os craques? Cadê os caras de 70? E aí a gente começou a falar para eles: ó, ainda estão por aí, ainda tem alguns aí. E aí fui atrás. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Paulo César Caju, que virou uma espécie de embaixador do Museu da Pelada. A matéria dele fez muito sucesso e a partir daí a gente foi indo atrás de outros craques. Foi mais ou menos assim que nasceu. Justamente como eu sou tricolor de coração, é na festa dos ex-jogadores do Fluminense que eu tive o prazer de conhecer o Pintinho, uma pessoa, um craque, que me atendeu muito bem e tive o prazer de entrevistar o Marco Antônio, que é meu vizinho por 2 vezes. Marco Antônio também, gente muito fina. E que me emocionou, porque o tricolor foram meus 2 ídolos de infância. Eu conversei com eles fora da entrevista, eu ia pro geral para bater palma para ele. Eu também estava nem acreditando que eu estava entrevistando os 2 ídolos da minha infância. Sem dúvida nenhuma, o meu ídolo, quando eu era criança, tinha a camisa do Botafogo, o meu número era 7. Não que ele fosse o 7 no Botafogo, mas na seleção brasileira, que foi o Jairzinho, né? E tive outros, Marinho Chagas. Porra, nossa senhora, quando eu tinha cabelo, né? Então eu queria ficar igual o Marinho, mas o ídolo, assim, o Jairzinho, sem dúvida nenhuma. Entre tantos, o Jairzinho. Poder estar convivendo com pessoas, jogadores que foram meus ídolos, que agora são meus amigos, entendeu? Você se aproxima, você troca uma ideia, você faz uma pergunta que você queria fazer há 30 anos atrás, e você vai se aproximando e vai se familiarizando, e com isso tudo você, para mim, pessoalmente, criando novas amizades. A gente embarca junto nessa emoção. Eu já chorei em várias matérias, chorei com o Rui Reis, ele lembrando a vez que ele assinou o primeiro contrato dele, que a mãe dele era analfabeta, ela tinha vergonha de ir com ele para assinar o contrato, mas ele disse que um dia ela foi lá e meteu o dedão no papel. A gente chorou junto com essa história. Quando ele foi com a mãe dele, que não sabia escrever, que botou o polegar para assinar com o Flamengo e como aquilo mudou a vida dele, foi muito emocionante. Inclusive, é visível a emoção de todos que estão na mesa lá. Coronel foi um grande marcador do Garrincha, Jairzinho, várias e várias histórias me emocionaram. Uma das que mais me emocionou foi um encontro, por acaso, que eu achei numa pelada que eu fui fazer uma matéria, Marco Antônio, lateral, da 70, com o João Luiz, que era seu reserva no Vasco. Uma história de uma pureza, deles contando o que era o futebol para eles, numa mesa de bar, os 2 juntos, rindo, se emocionando. Então a gente embarca de verdade. Quando eu fiz a matéria com o Maqueiro, do Maracanã, o Enéas, que já morreu, a gente conseguiu fazer uma última homenagem a ele. A gente faz várias últimas homenagens, porque não que a gente faça matéria e a pessoa morra na semana seguinte. A gente faz matéria
e a pessoa morre às vezes 4 anos depois, nunca mais deu uma outra entrevista além da nossa, porque são pessoas que não despertam o interesse da grande mídia, são pessoas que já fizeram sucesso e hoje o Wendel, o goleiro, a gente fez matéria com eles 40 anos depois, nunca tinha dado uma entrevista. O Zanata, 35 anos sem dar uma entrevista, um grande ídolo meu do Vasco. E a partir desse momento, quando a gente dá a entrevista, a gente desperta neles eu sou um cara querido. O Phil Maravilha, que eu nunca tinha falado com ele na vida, que mora 40 anos nos Estados Unidos, eu fiz agora recentemente uma homenagem para ele. 120 pessoas no Leblon, num boteco que dá para 20 pessoas. E eu falei para ele, nós estamos aqui hoje para falar, Phil Maravilha, nós gostamos de você. E aí ele me chamou depois num canto e falou assim, eu queria que tu soubesse, você não me conhece, mas você proporcionou o dia mais feliz da minha vida. Então isso pra gente não tem valor, não dá para você mensurar um momento como esse, né? Eu sempre me emociono muito com esses encontros do Sérgio. Eu não estava aqui no encontro com o Manga, e Manga também é um mito. Eu convivi com o Manga desde 1963, 64, quando eu comecei no Botafogo, até a saída do Manga do Botafogo. E o Sérgio resgata isso. Ele traz para nós esse momento de um contato com torcedores. E o que eu sinto? É uma emoção muito grande. Não tenham dúvida que não sou só eu que sinto isso. Eu não fui um Gerson, um Jairzinho. Eu fui um coadjuvante no Botafogo, mas participei da história. Eu entrei no lugar do Zagallo em 1964, jogando com o Nilton Santos. Olha bem, foram os 2 últimos jogos do Nilton Santos. Então, quando eu venho aqui hoje, para esse evento do Museu da Pelada, é muita emoção. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Não sabia como ia ser. E eu encontrei aqui torcedores que nos trazem esse reconhecimento. Reconhecimento que a grande mídia não traz. Poderia, não tem que ser feito, entendeu? Para que os torcedores venham também, porque fomos nós que nós seguimos alguns jogadores e somos seguidos, e eu acho que tem que ser feito muito mais em prol para que as crianças também tenham conhecimento do que nós ajudamos também dentro do futebol brasileiro e dentro do futebol mundial. Falta muita coisa ainda para que nós possamos sentir úteis dentro do futebol. O museu é exceção, exatamente, entendeu? Eu acho que a grande mídia deveria fazer mais trabalhos de resgate da memória. Mas, infelizmente, a gente sabe que a mídia tradicional é muito movida pela questão comercial, né? E, além disso, a nossa torcida, boa parte dela também não valoriza a história do futebol, né? A gente consegue escutar alguns absurdos aí pela rua, de que tá vivendo de passado, mas não é isso. Eu acho que para você entender o seu presente e construir o seu futuro, você tem que conhecer o seu passado. Só que a grande mídia não dá espaço para isso. Deveria dar, tá? Embora possa não ter um retorno comercial, mas eu acho que é uma questão até de educação para as novas gerações, para que os caras lá de trás sejam conhecidos e para as novas gerações saberem que o futebol não começou agora. O futebol existe há muitos anos aqui no Brasil, né? Há mais de 100 anos, mais de 120 anos. Então, infelizmente, a gente não vê esse trabalho, mas deveria ocorrer. Poderiam e deveriam. Isso aí é uma lacuna que teve no jornalismo. São esquecidos. Então ele faz resgata a memória, os ídolos
de outras épocas, né? A grande mídia quer saber do que está acontecendo o aqui e o agora. Mas a história ninguém apaga. E eu confesso hoje minha grande emoção de estar aqui com os torcedores do Botafogo, com filhos desses torcedores, o carinho que eles passam para nós todos e que eu acho que nós também passamos para eles. Pessoalmente, eu sou um cara que conhece bastante futebol e eu não conhecia o Jeremias, entendeu? É um jogador antigo que hoje eu passei a conhecer e você percebe que as gerações todas acabam se confraternizando, acabam conversando e criando um papo, fazendo que a resenha fique leve. Acho que o legado é isso, né? Eu falo isso muito em faculdade, às vezes que eu sou chamado para trocar ideia com os alunos, novas gerações. Eu acho que é mostrar que quando o Arrascaeta faz um gol de bicicleta, a gente lembra que quem inventou isso foi o Leônidas lá atrás. A gente só quer isso, não quer muito mais. A gente, se dá uma lambreta, a gente fala, tudo bem, mas o Lela já dava lambreta. Eu entrevistei o Reinaldo do Galo e falei para ele, caramba, Reinaldo, você fez tanto gol de cavadinha, todo mundo fala que você foi inventor da cavadinha. Ele falou, não, eu aprendi com o Coutinho. Isso que a gente quer, que as pessoas voltem atrás um pouco, entendeu? E não esqueça de quem foram os formadores de torcida, né? Existem clubes hoje como o Botafogo, que as pessoas não podem esquecer, né? Que o Botafogo, o jogador atual, eu acho que é um trabalho que o clube deve fazer. Tem que entrar e ganhar um anual, vai estudar o seu clube. Poucos jogadores fazem isso. Louco Abreu fazia, os europeus também, o Sidorf sabia. As pessoas estudam o clube porque ele já tem lá fora um respeito à memória muito maior do que tem aqui no Brasil. E isso a gente tenta amenizar um pouco com o Museu da Pelada. Acho que o meu trabalho do Sérgio é tentar fazer com que aquilo seja transmitido da forma mais clara, assim, né? Tipo, porque entrevistas são coisas muito longas, assim, conversa, né? E aí, pra você fazer aquilo ficar legal, você tem que dar um cortezinho, ter essa atenção maior. Mas no final, tem matérias que você nem precisa fazer todos os cortes, que é tão natural, que é tão empolgante, que você já deixa aquilo lá correndo. O trabalho do museu é excelente, é uma coisa que deveria ser feito pela imprensa, que é feito praticamente só pelo museu, entendeu? Com esse resgate dos verdadeiros craques, né, que formaram a história do clube. É uma coisa sem preço, uma coisa única. Eu valorizo demais. Jovens, muito. É um trabalho sensacional, resgata, né, um pouco da história do futebol brasileiro, com vários ex-jogadores, ídolos, campeões por clubes que passaram e que tem uma história bonita, né, nos clubes. Isso é uma coisa que é bem valorizado pelo Museu da Pelada. É fundamental esse tipo de trabalho, as pessoas se reencontrarem, jogadores que não se veem há muito tempo, torcedores que gostam de estar perto dos jogadores, dos seus grandes ídolos. E, cara, eu acho que isso aí é algo que não deve terminar nunca e, pelo contrário, acho que deve crescer e deve haver investimento em relação a isso. Relembra a época de ouro do futebol, vamos dizer assim, né? Os grandes craques. E assim, em resumo, era o verdadeiro futebol brasileiro e que não virou comércio. Que se os craques daquela época hoje estivessem atuando, não ia ter clube que pagasse a eles pelo futebol deles. Então, para mim, isso é fundamental. O museu faz um trabalho sensacional. Eu sou um fã, gosto e sempre que eu sou convidado, estou presente com a maior satisfação. Daqui a alguns anos a gente vai poder dimensionar melhor qual vai ser o legado desse trabalho.
Garrincha é um mito. É uma pena que não se fale hoje muito de Garrincha. Não se fale muito desses grandes ídolos que foram importantes para a história brasileira. Eu não vejo a grande mídia explorando isso. Mas ainda bem que nós temos jornalistas, e no caso, falando do Sérgio, que cria esse Museu da Pelada e desenvolve esse trabalho. O Zico me mandou um zap que eu achei muito bonito, que ele falou assim: seu projeto faz muito sucesso porque você não está em busca de audiência. Eu achei essa frase tão legal que a gente vai lá entrevistar, a gente vai a campo e entrevistar o Totonho, lateral do Goitacás, entendeu? Porque ele tem uma história bacana. Então a gente viaja para todos os cantos em busca de histórias, né? A gente quer ouvir histórias e quer eternizá-las, né? Ainda bem que a gente tem outras fontes de comunicação que podem fazer esse trabalho com, enfim, com mais espaço e não deixar a memória do futebol brasileiro se apagar nunca.